pessoal, estamos começando mais um Amazônia Interativa. Como vocês sabem, é o programa multimídia da Web TV do portal Amazônia.com. Essa semana, nossa audiência prestigiou principalmente matéria sobre a descoberta do vírus gigante aqui no Rio Negro. E para falar sobre esse rio maravilhoso que embeleza a nossa região, nós temos aqui o especialista em Química da Água, Sérgio Bringel, que também é pesquisador do INPA. Obrigada por estar aqui, Sérgio. Obrigado, será um prazer imenso falar sobre o Rio Negro com você. Tá certo. Antes da gente começar o nosso bate-papo, eu quero convidar vocês a verem aí a matéria que a gente fez do Dia Mundial da Água, falando a respeito dos tipos de água da nossa região. Aí, olha, conheça os tipos de água dos rios da Amazônia. Já já nós vamos falar, o Bringel vai falar pra gente como foi que ele escreveu o nome dele na história da ciência, criando uma nova classificação de água dos nossos rios. Ok? Então, Bringel, eu queria que você falasse para a gente a respeito do Rio Negro, a respeito dessas particularidades do nosso rio maravilhoso, por favor. O Rio Negro é um rio que tem suas características físicas, físico-químicas e químicas completamente diferentes dos demais rios da região amazônica. Tem tudo a ver com a região que ele percorre, ou seja, a geologia, solo-geologia. Então, aquilo que você tem na água reflete o que você tem no solo. Então, isso, por outro lado, o Rio Negro, ele tem baixa capacidade de tamponação. É um rio ácido. Tem poucos eletrólitos, que são substâncias que fazem com que a água seja condutora de corrente elétrica. E essa baixa capacidade de eletrólitos dá ao Rio Negro características químicas que qualquer coisa, qualquer base que você possa adicionar ao Rio Negro vai fazer uma alteração nesse equilíbrio. Estou falando em síntese. Tá? Falando em síntese, então, daí a necessidade que nós temos de preservar essas características. Como esse rio não tem substâncias químicas nutritivas em quantidades iguais ou semelhantes à dos Solimões, ele é um rio pouco viscoso. Mas isto não quer dizer que ele não tenha peixe. Tá? Não tem a vida, né? Não tem a vida, correto. Ele tem vida. Ele tem vida. E lá nós vamos encontrar várias formas de vida, várias formas de peixe, a flora, a fauna, um pouco diferente da que tem aqui para o Solimões. Então você vê que ele já começa a ter as suas características que determina o tipo de ambiente ou o tipo de vida que nós vamos ter ali. E essa vida se adapta ou está adaptada a essas situações químicas que nós encontramos no Rio Negro. E você pode citar um exemplo dessas vidas adaptadas a essas águas do Rio Negro, Bringel? Olha, praticamente, por exemplo, esse vírus que foi descoberto agora. Sim. Eu não conheço o mecanismo que faz com que ele esteja no Rio Negro. Acredito, sinceramente, que seja devido às características desse rio, as características químicas, e que ele esteja adaptado a essas condições. Ou é possível uma introdução ou uma modificação no ambiente aquático, aonde ele foi localizado, que eu não sei a localização dele, onde ele foi encontrado, que tenha feito feito com que ele surgisse ali naquele ambiente. As características do Rio Negro, por exemplo, nós não temos aquilo que o caboclo chama de vegetação aquática, ou seja, macrófitas aquáticas, não existe no Rio Negro. Não existe devido às suas características. Este é um tipo de ambiente que nós não encontramos. Se você observar no Rio Negro macrófitas aquáticas, é sinal de que aquela área está sendo contaminada por alguma coisa que está vindo de fora. Rio Negro, ele nasce
numa região ali na Colômbia, onde mostra as suas características e as suas propriedades físicas e químicas. Ele apresenta visualmente uma coloração escura, que ele foi classificado por Scioli em 56, se não me falha a memória, 56, 58, por aí assim. Quando ele esteve aqui no Amazonas, ele classificou as águas do rio, da bacia amazônica, preta, claras e brancas. E o Rio Negro entrou na classificação preta. Porém, ele nasce cristalino. É mesmo? Ele nasce Olha cristalino. aí, Rio Negro nasce Por exemplo, cristalino. se você entra no Içana, o rio Içana, que é um afluente do Rio Negro, ele já apresenta uma coloração não muito escura. Mas o rio Içana, ele já é no Brasil, né? O Içana, ele não nasce no Brasil. Não. Ele entra no Brasil pela fronteira com a Colômbia. E quando é que o Rio Negro começa a ficar escuro? Ele começa a ficar escuro após a sua nascente, ele dissolve as substâncias úmicas, ele vai adquirindo uma coloração avermelhada, o volume de água, profundidade, faz com que você visualize aquele preto, aquela cor escura. Mas quando você bota um disco branco, o que vai refletir para ti é uma coloração vermelha, ou seja, você nota que o rio é o rio vermelho. Isso é porque não deu para trazer para você fotos, slides, filmes, essas coisas todas, para você ver a coloração, porque é um vermelho intenso, é um vermelho bonito. E pegando o gancho já desse teu comentário, você criou essa nova classificação, né, que são as águas vermelhas, né? Fala pra gente como foi que você notou que existia a necessidade dessa nova classificação, que não era simplesmente uma água preta um pouco mais clara, mas sim uma água vermelha. Olha, observação. Quando se vai a campo, a gente tem que observar tudo o que se passa ao redor e tentar entender a mensagem que o ambiente está passando para você. Se você não conversa, se você não enxerga, se você não dialoga com o ambiente, você passou, você não viu, você não enxergou. E a observação faz com que a gente vai olhando que existe uma pequena diferença de um local para o outro. E à medida que se caminha nesse novo ambiente, você vai notando que as coisas vão também mudando. Mas não é qualquer época do ano que você encontra as águas vermelhas. Não, quando é? Quando você, por exemplo, em região de nascente, quando início de inverno, mais ou menos, quando começa a encher os pequenos rios, pequenos igarapés, você observa a tonalidade vermelha. Quando ele vai adquirindo um determinado volume, você já passa a ver a coloração escura, uma coloração mais preta. E no Rio Negro, isso a gente observou bastante no Rio Negro, à medida que a gente vai se aproximando da Colômbia, à medida que a gente adentra a Colômbia, ou seja, vai subindo o Rio Negro, a gente vai notando que ele vai adquirindo essa característica de vermelho. E quem quiser ver as águas vermelhas, encontra-se em qual município, em qual região do Amazonas? Você pode, nós encontramos no município de São Gabriel da Cachoeira, na própria cidade de São Gabriel da Cachoeira, no Igarapé, que é conhecido como Cachoeirinha. Você pode ir lá que ela está lá, mas, como eu te falei, não é qualquer momento que você vai encontrar. Depende das condições climáticas que estão, ou seja, chuva, essas coisas todas que você vai ver. Então você pode observar essa tonalidade, essa cor vermelha do Rio Negro. Eu quero agora... você me dá licença que nós vamos ouvir o pesquisador Jonathan Abraão. Não vamos ouvir o Jonathan agora. Vamos ver agora uma matéria, mostra aí, produção sobre o vírus gigante, que foi a matéria mais prestigiada por vocês. Está aí a descoberta do vírus gigante aqui no Rio Negro. Olha só.
Aí ontem eu entrevistei, agora sim, nós vamos ouvir, eu entrevistei o Jonatas Abraão, que é virologista e professor da Universidade Federal de Minas Gerais. Eu perguntei ao Jonatas como foi que eles desenvolveram essa pesquisa, né? Perguntei se existem outros vírus semelhantes na nossa região, se ele é o único no mundo, e qual é a importância dessa descoberta para a ciência. Vamos ouvir. Bem, a gente iniciou nossos estudos na Amazônia em 2011 e nós selecionamos realmente a Amazônia como o primeiro bioma brasileiro a ser explorado, justamente pela riqueza e diversidade, né, e por representar um bioma único na Terra. Então, nós organizamos uma expedição em 2011 e fizemos coletas ao longo de aproximadamente 60 quilômetros no Rio Negro durante 3 ou 4 dias. E daí o próximo passo foi um longo caminho envolvendo isolamento, a caracterização do samba, né, que é o nosso vírus gigante. E esse trabalho levou cerca de 2 anos e meio. A respeito da segunda pergunta, sim, existem outros vírus gigantes identificados no mundo, mas o samba é o primeiro a ser identificado no Brasil e por isso representa o maior vírus já isolado no país até hoje. E além disso, o genoma do samba é o maior genoma viral já sequenciado no Brasil. E o que representa essa descoberta, né, para a ciência? Representa mais uma peça para o entendimento de aspectos como o papel dos vírus no complexo ecossistema amazônico, que é muito importante. Também ajuda a gente a entender um pouco a origem dos vírus gigantes na Terra. E, além disso, é extremamente importante essa descoberta porque nos auxilia futuros estudos que buscam entender como os vírus gigantes se relacionam com o ser humano e com outros animais. A disponibilidade do Jonatas em nos atender e falar com a gente. Muito obrigada, Jonatas. E voltando para o Bringel. Bringel, quando a gente ouve a palavra vírus, a gente pensa logo que é uma doença, né, uma ameaça, mas os vírus também são uma forma de vida. São uma forma de vida que ele está em um local que ele se adaptou ou é propício para que ele esteja ali dentro. Uhum. Você não vai encontrar essa espécie em outro local que não seja semelhante a onde ele está. Possivelmente você vê pelo que o colega lá de Minas falou, levaram 2 anos para encontrar pesquisando. Isso mostra que a pesquisa ela tem que ter uma continuidade. Ela não pode ser momentânea, não é aquilo que eu vi hoje e já tem. Não, existe tempo, existe determinado. E a gente que mexe com ciência, a gente precisa de tempo. Tempo e recursos financeiros para que a gente possa alcançar os objetivos que nós estamos propondo alcançar. Sem isso, nós não fazemos pesquisa, nós não fazemos ciência. Certo. O colega está de parabéns pelos 2 anos que ele passou pesquisando, né? Uhum. Certo. Agora, fugindo um pouco do tema Rio Negro, falando mais a respeito de ciência, né? Você acha que, porque a Amazônia, ela ainda tem muita coisa a ser desbravada, né? A ser descoberta, né? Você acha que existe, na sua opinião, você que trabalha com a ciência, você acha que existe incentivo ao desenvolvimento de pesquisa aqui na nossa região, para que a gente possa conhecer melhor a nossa região, para que a gente possa explorar melhor todos os nossos potenciais? O incentivo existe, mas talvez não seja aquele incentivo que nós estamos necessitando no momento. A logística para você trabalhar na Amazônia é muito dispendiosa. É diferente da logística que você utiliza nas demais regiões do país. A Amazônia requer recursos. Quer dizer, R$100 aqui para mim não representa nada, enquanto que lá no sul você compra uma passagem de ônibus e faz a tua viagem. Aqui nós não temos essa possibilidade. Então, nós necessitamos realmente de bastante recursos para que as pesquisas possam ter a sua continuidade. Espero que, por exemplo, pegando o gancho do colega, que eles possam conseguir recursos para continuar suas experiências, senão ela vai parar aqui, somente a descoberta, e não se vai mais falar mais nada. Porque, às vezes a gente encontra alguma coisa, a gente descobre alguma coisa, a gente tenta encontrar um caminho, mas a gente barra naquilo que a falta de recursos. Terminou o projeto, terminou o dinheiro e vamos
a gente engaveta as coisas. E tenta, como um programa como esse, tentando mostrar aquilo que a gente fez, né? E ao mesmo tempo tocando no bolso da pessoa que libera os recursos para a ciência, né? E olha, vocês estão no lugar certo, porque a nossa audiência adora matérias relacionadas à ciência, relacionadas à Amazônia. Agora, fala a respeito da tua experiência pessoal quando você estava pesquisando, né, as águas vermelhas. Quanto tempo durou? Quais foram as dificuldades que você encontrou? Você também esbarrou nesses mesmos obstáculos que você acabou de citar? Claro. Veja o seguinte, quando eu cheguei em São Gabriel da Cachoeira, que eu tomei um susto, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer aqui? Com pouco dinheiro no bolso, né? Sem infraestrutura nenhuma. Né? Então, a dificuldade são tantas, ter que subir e descer Rio Negro em voador, junto com gasolina, junto com isso, ou seja, uma falta de estrutura tremenda. O que dificulta o nosso trabalho, ter que subir cachoeira, joga tudo para a terra, sobe cachoeira, desce cachoeira, ou seja, é um trabalho que requer, não só de pesquisador, mas de outras pessoas que nos ajudam a fazer ciência. E essas pessoas também merecem também toda a nossa consideração. E eu passei por isso. As dificuldades financeiras, as dificuldades encontradas, enfim, são uma série de burocracia que existe, que a gente enfrenta, que dificultam o nosso trabalho. Comecei muito cedo, como você quer saber, comecei muito cedo na pesquisa, ainda na década de 72, como estudante. Me empolguei com a química da água, né? A princípio eu achava que não ia dar em nada, mas depois a gente se conscientiza que a água é vida, nós não vivemos sem água, nós temos que batalhar para não gastar aquilo que a gente tem. Não é que vá faltar água no planeta Terra, não, a água existe, a água está aqui. O grande problema é a contaminação dessa água, eu não aproveitar essa água, ela deixar de estar disponível para mim. E você fala com propriedade a respeito disso, né, Sérgio? Porque você estava me falando que é membro do Comitê de Recursos Hídricos? Sou conselheiro do Conselho de Recursos Hídricos. Fala com propriedade a respeito do assunto, né? E o que a gente nota é que a cidade de Manaus está necessitando de não encontro uma palavra aqui para te dizer, viu? Mas ela não está boa. Os nossos recursos hídricos não estão bons. A cidade de Manaus, todos os igarapés, praticamente todos, estão contaminados, exceção de algumas nascentes. Se você vai do Puraquequara ao Tarumã, é contaminação. O Ala do Rio Negro contaminado. Todos os dejetos fecais da cidade de Manaus, praticamente todos, não vou dizer 100%, são lançados no Rio Negro. Tudo vai para o Rio Negro? Tudo vai para o Rio Negro, sem nenhum tipo de tratamento. E quais são as maiores ameaças a esse nosso Rio, as ameaças ambientais? Olha, veja o seguinte, na orla da cidade, nós já estamos com problemas eu te falei das propriedades físicas e fisicoquímicas e químicas do Rio Negro. Elas já estão alteradas. Com isso, está te dando condições de outras espécies, outra flora e fauna se adaptar ali. Temos problemas da entrada de água de lastro, que a gente chama de água de lastro, dos grandes navios. Sim. Que são águas que vêm de outras regiões, com outros ambientes, com outra flora, com outra fauna, que são introduzidas no Rio Negro, e com isso nós vamos ter novas espécies e que não existe o predador. É o caso dos igarapés, né? O Amazônia Interativa fez um programa especial com o Bruce Fosberg e uma orientanda dele. Nós fizemos um programa especial a respeito da recuperação dos igarapés de Manaus. Eles falaram justamente isso, que as espécies que nós temos nos nossos igarapés, mesmo os poluídos, elas são exóticas, né? São exóticas. Não são daqui. Não são daqui. Então, isso são entradas. Agora, elas estão se adaptando aqui, porque nós estamos dando as condições. Um outro problema não é que
esse resíduo que está entrando no Rio Negro, ele contém parasitas, né, que são prejudiciais à saúde. E com isso hoje você não vai mais no Amarelinho, naquela praia do Amarelinho. Se você for no Tarumã, nós estamos tendo problemas de poluição química, formação de espuma. Essa espuma que forma ela é poluição? É poluição química. E daqui a pouco você não pode imaginar Ponta Negra, mesmo com toda essa abundância de água, nós estamos contaminando. E aonde vai chegar, não sei. Então eu acredito que precisamos olhar com carinho, precisamos terminar o lançamento de efluente no Rio Negro. Sim. Precisamos fazer esse tratamento. Hoje em dia, jogar efluentes, rejeitos fora, é jogar dinheiro. Tudo é reaproveitável. As fezes podem virar adubo. Não sei por que joga fora. Veja, então nós temos condições e tecnologia existe para isso. Sim, e é caro, né? É caro, mas sai mais caro você recuperar e não recupera nunca. Você falou em recuperação dos igarapés. Você não vai recuperar, nunca vai voltar mais o que era. Nunca. E isso é muito caro. É muito dinheiro que você tem que fazer isso. Não é um Prosamin que vai fazer a recuperação dos igarapés. Ele não está recuperando. A comunidade científica critica muito, né, o Prosamin, né? Falam que tem uma importância social muito grande, mas ambiental é mínima. Olha, é um bonito plano de arquitetura e de engenharia. É bonito, magnífico. Agora, ambiental deixa muito a desejar. Não existe o sistema de tratamento. Tá? Parte dos igarapés foram cobertos. Tá? O que está ocorrendo ali debaixo daquela água, nós não sabemos. Continua, os mesmos rejeitos continuam vindo, está cada vez mais vindo. Tá? E com isso, nós vamos alterando a qualidade da nossa água. A qualidade da água da cidade de Manaus já não presta mais nem para contato. Você está sujeito a ter, no mínimo, uma micose. Qualquer água do nosso igarapé, você está sujeito a ter uma micose. No mínimo, uma micose. Então, por aí você vê aonde nós estamos. Sim. E se você vai para o interior, estamos tendo o mesmo problema. Existe cidade no Amazonas que não tem água tratada. Existe cidade que todos os efluentes são lançados no Rio Amazonas ou no Rio Solimões. Então, não existe um sistema de tratamento desses efluentes. Entendido. É realmente uma situação muito crítica, muito né? crítica. A gente tem que pensar nisso, muito bem. Mas agora eu quero fazer uma retrospectiva a respeito da cheia, da grande cheia que assolou a nossa região, já que o Brigel está falando a respeito do interior. Então, no último dia 16 de maio, o Rio Negro atingiu 28,75 metros, ele subiu 4 centímetros de um dia para o outro. Segundo o CPRM, no seu último alerta de cheia, a previsão é de que o rio chegue a 29,49 em junho. Se eu não me engano, é junho, o período, o pico, né, máximo que ele alcança, né? No Amazonas, durante essa grande cheia que nós tivemos em todo o estado, 88 mil pessoas foram afetadas pelas enchentes do Rio Madeira, do Rio Purus. Somente até o momento foi 88 mil pessoas. E 18 mil famílias, né, sofrem com esse desastre natural. Os municípios que estão em estado de calamidade pública hoje são Humaitá e Boca do Acre. E outros 17 estão em situação de emergência. Com a descida dos rios no sul do estado, o rio começa a subir mais aqui perto da gente. Em Itacoatiara, distante a 175 quilômetros de Manaus, a cidade já está em alerta máximo. Parintins, Barreirinha e Inhamundá
também já estão em situação de emergência. Boa Vista do Ramos, São Sebastião do Atumã e Urucará, no Baixo Amazonas, também já receberam alerta máximo. Em 2013, a cheia do Rio Negro atingiu 29,33 metros e em 2012 subiu até 29,97, que foi a nossa cheia histórica. O rio ele começou a ser medido em 1903, o Rio Negro começou a ser monitorado em 1903. Agora eu quero que o Sérgio, a gente tem pouco tempo, o programa infelizmente já está acabando, eu queria que o Sérgio falasse nas suas considerações finais, como é que ocorre esse fenômeno de subida das águas dos nossos rios. O Rio Negro ele é único nesse processo? Olha, essa água toda vem dos Andes, daquela região, proveniente de chuva, de gelo. É evidente que a geografia ajuda bastante, né? E a geografia da Amazônia é interessante, porque nós temos em breves um estreito, o rio se estreita bastante, e com isso ocorre um represamento, né? Existe também alguma coisa que a gente deve considerar, a movimentação dessa massa de água entre Solimões e Rio Negro. Um rio empurra o outro? Um rio empurra o outro. Lógico, aquele que vem com maior volume, então empurra o Solimões vindo com maior pressão, maior volume, empurra o Rio Negro para a margem esquerda, né? E com isso o Rio Negro deixa de ter aquela vazão necessária e sofre esse represamento. Época do ano é o Rio Negro que está com maior volume e represa os Solimões. Então você vê, é uma dinâmica muito interessante, muito bonita. Existe também um fenômeno interessante que é justamente o encontro das águas, que são interações físico-químicas e químicas que ocorrem ali, que fazem com que esses dois rios caminhem, né, juntos, até que essa interação vai se tornando nula, né? Ela vai ocorrendo essa mistura dessas aves. Tá certo. Bringel, eu quero agradecer a sua presença. Foi maravilhoso ter você aqui. Enriqueceu não só a mim, como também a nossa audiência, com todas essas informações a respeito do Rio Negro. Muito obrigada. E, gente, infelizmente, né, quase tudo que é bom dura pouco, né? Vocês podem continuar nos acompanhando durante a semana pelo Facebook, Twitter e Instagram. É só procurar Portal Amazônia tudo junto. Acompanhe também pelo portalamazônia.com as nossas matérias. Com certeza nós vamos fazer mais matérias a respeito disso. Nós vamos explorar um pouco mais o Bringel. E eu também queria convidar vocês a mostrar a Amazônia pelo melhor ângulo, que é o de vocês. Fotografem a Amazônia, mandem as fotos de vocês para o minhaamazônia@portalamazônia.com ou marquem com a hashtag minhaamazônia, que com certeza vai ser divulgado nas nossas redes sociais. Mais uma vez, obrigada pela audiência de vocês e até sábado que vem, ao vivo, aqui no Amazônia Interativa.